Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que a aspiração das vias aéreas ela consiste numa remoção de secreções, seja por meio de sucção, por meio de sondas, de sistema a vácuo, né? Sendo elas em vias aéreas superiores, seja na cavidade nasal, na laringe e faringe, tá? E também nas vias aéreas inferiores, que a gente fala aqui a traqueia. A aspiração e secreção ela é feita geralmente por uma sonda própria, tá? Sonda de aspiração. Essa geralmente é aquelas de sistema aberto, que precisa utilizar luva estéreo para poder fazer a aspiração, por exemplo, na traqueia, tá? Ela tem uma válvula aqui, onde a pessoa ela aperta e faz a sucção e assim vai fazendo a aspiração, né, conforme a necessidade. E também tem a de sistema fechado, que é o traquear, que ele é totalmente ocluído em volta da sonda, então não tem contato diretamente com a sonda, sendo ela estéril por dentro, não precisando utilizar luvas estéreis e sim luvas de procedimento, podendo colocar no tubo orotraqueal ou também na traqueostomia do paciente. Tendo como finalidade, né, da remoção das secreções, como falei, seja ela acumulada, se a cialorreia intensa quando o paciente tem quadros, né, urológicos que apresentam muita cialorreia, a aspiração também ajuda, né, a gente poder dar uma limpeza melhor, uma higienização melhor também pela via oral do paciente. A gente também previne infecções e obstruções respiratórias, a gente também promove conforto e também permitimos a ventilação e oxigenação, assim prevenindo a broncoaspiração. A indicação, né, da aspiração e de secreção. Primeiro, presença visível de secreções por vias aéreas, tá? A presença de ruído também pelo tubo traqueal, presença de roncos e crepitações, no caso, ausculta pulmonar, redução de sons pulmonares, como, por exemplo, muita secreção, né? Quando é feita a ausculta não se ouve muitos ruídos respiratórios, tá? O desconforto em si respiratório, a queda de saturação, as oscilações também na curva lá do fluxo do ventilador. Isso também é bastante específico na fisioterapia, mas a enfermagem também entende bastante, o enfermeiro tem a autonomia e conhecimento também para poder identificar esses fatores, tá? Agora entrando na ordem da aspiração de vias aéreas. Primeiramente, a gente sempre começa pelas vias aéreas invasivas, seja o tubo endotraqueal, cânula de traqueostomia. Tanto faz, tá? Se você está com um paciente de traque ou de tubo, a primeira ordem é essa. A segunda já é as cavidades nasais, também é feita a aspiração logo pela segunda opção. E na última opção, nós fazemos a cavidade oral. Por que a gente tem essa sequência? Por que existe essa lógica da sequência? Então, existe um estudo em cima disso, tá? Onde se o paciente ele tem uma ventilação da área invasiva ou área avançada, tá? A gente segue a sequência porque se justifica a utilização da mesma sonda para aspirar a área estéril e da área limpa. Então, assim, a utilização das luvas estéreis, no caso das aspirações pelo tubo, pela traqueostomia, é sempre fazendo a técnica, então, estéreo, para poder evitar a contaminação da sonda, perder a sonda e tendo que utilizar outras, podendo somente utilizar a mesma. Então, é uma sequência lógica através de estudos realizados. Pergunta pertinente: técnico de enfermagem pode realizar aspiração de via aérea? Sim, desde que a gente se enquadre nas considerações, tá, descritas pela resolução COFEN 557/2017 nos artigos 4 e 5, onde no artigo 4º diz que os pacientes de unidades de repouso, observação, aqueles internados na enfermarias, na unidade de internação, e também até de atendimento domiciliar, aqueles que são considerados não graves, tá? A gente pode fazer o procedimento de aspiração, sendo sempre prescrito pelo enfermeiro que está fazendo parte integrante do processo de enfermagem. E no artigo 5, pacientes crônicos em uso de traqueostomia já de longa permanência, também de definitivo em âmbito hospitalar, de forma também ambulatorial e também no atendimento lá domiciliar, já em home care. Então, também pode ter suas vias aspiradas pelo técnico de enfermagem. Também já devidamente avaliado antes pelo enfermeiro e prescrito mediante também o processo de enfermagem. Ah, mas onde eu trabalho, a gente tem pacientes críticos que a gente atende e acaba aspirando e eu não vejo problema sobre isso. Tudo bem. A gente tem esse debate até hoje em dia falando sobre aspiração
do técnico de enfermagem que aspira paciente grave em situação de emergência, mas a gente também tem que ver pelo lado, né, da gravidade, de consequências. Mediante a gravidade, né, morte súbita, alguma coisa que assim tem que ter atendimento imediato, o enfermeiro no momento está fazendo atendimento junto com o técnico, com o médico, e ele não tem como fazer aspiração. O técnico pode ser falado, né, dito pelo enfermeiro para poder fazer aspiração nesse momento. Então, haja situações onde o técnico pode fazer aspiração em pacientes graves, em unidades críticas e semicríticas, tá? Em salas de emergência. Porque se houver uma gravidade, alguma consequência, alguma complicação por causa dessa aspiração, o COFEM entende que aquela não é atribuição do técnico e assim vai em processo administrativo, vai ter, né, debates aí durante um bom tempo sobre em cima daquele profissional, no questão de qualidade e também de comissões de ética vão entrar nessas situações e avaliar as consequências e por que foi feito, né, por aquele profissional naquele momento, sendo que não é atribuição prevista pela resolução. É uma complicação, uma situação bem assim difícil de a gente falar hoje em dia, porque falando sobre isso, a gente tem realmente sim situações cotidianas por causa de profissionais, hospitais sobrecarregados, funcionários a menos, acaba tendo essas situações realmente que acaba o técnico atendendo e aspirando pacientes mais críticos, sendo que por realidade não se deve. Mas infelizmente a gente precisa passar essa informação para vocês. Se vocês tiverem dúvidas relacionadas, pode deixar nos comentários, tá? A gente convida também a se inscrever e ativar o sininho, que semanalmente aí estamos publicando os vídeos em relação à enfermagem. Eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal.